Ok, vamos fazer mais um vídeo sobre tanatopraxia. Fazia tempo que eu não gravava, né? Fiquei um mês de férias e aí já passaram 2 aulas, né? Olha, a gente agora está entrando também em áreas de necrópsia, né? Quando a gente trabalha na área com mortos, né, tanatopraxia, a gente também tem que abranger muito o aspecto ético, né? Eu estava vendo que, por exemplo, tem clínica de sexo de sexologia, né? Que serve para analisar o corpo de mulher quando foi estuprada. Por que, que é essencial, de vez em quando, na maioria das vezes, ser mulher quem analisa a mulher que passou pelo abuso? Porque não é só uma questão de vergonha, né? Dela abrir as pernas para outro homem, para ele analisar, né? Também é questão que às vezes tem julgamento do próprio cara, né? É mais normal isso acontecer vindo de homens, né, do que de mulheres. E que tipo de julgamento? Ah, mas você tava andando vestido assim? Ah, mas isso aí nem conta. É, às vezes ele pode ser escroto assim. Não que eventualmente uma mulher não possa falar esse tipo de coisa, né? Mas é mais recorrente um homem falar esse tipo de coisa, né? Então, sobre aspecto também ético, quando a gente é agente funerário, né? A gente tem que tomar cuidado ao máximo em, de repente, fazer alguma piada ou usar alguma palavra estranha, né? Eu, como segurança, falei pro cara, assim, uma vez, vai contando o tempo para não ficar ansioso. Porque eu tava vindo de um tal local e aí ele vai contando o tempo, né? Da minha chegada. Ele achou que eu tava zoando com a cara dele, né? Agora, se a gente tá falando só de uma rendição, imagina uma venda de alguém morto, né? Venda de alguém morto, quero dizer a venda do velório, talvez a venda do caixão, a gente maquiar, por exemplo, uma pessoa morta, né? E assim, quando a gente vai cuidar de um cadáver, é importante perguntar para os familiares se querem que deixe ele de algum jeito no caixão, né? Como, por exemplo, um homem morreu e ele era muito famoso pelo seu bigode. Aí foi no velório dele raspar o bigode dele. Nem parecia ele seu bigode, né? Ver se tá maquiagem excessiva, perguntar da religião dela, né? Às vezes ela, sei lá, o Wicca não gostava de cristianismo e metem um crucifixo em cima dela, né? Isso poderia soar como um desrespeito, de repente, para ela, né? Então é sempre importante perguntar esse tipo de coisa. Se possível, passa uma foto para a gente funerária para ver como ela costumava se maquiar, para não fazer tipo uma maquiagem de palhaço nela, né? Não estou falando literalmente fazer de palhaço, né? Mas não colocar uma quantidade excessiva, né? Enfim, né? Ah, trabalhando nessa área, né? A gente de gestão funerária é um tipo de festa, né? Não comemorativa, né? Mas de luto. Então tem tempo para controlar, né? Geralmente velórios são rápidos, né? Velórios como, por exemplo, do Tancredo Neves, do Pelé, do Ayrton Senna, do Ramones, eles foram bem extensos, né? Mas, mas em geral, a maioria dos velórios das pessoas, eles são bem rápidos até, em comparação aos demais, porque às vezes vai passar mais corpos. Mas assim, morando na Grande São Paulo, talvez você atue com 3 corpos por mês no máximo, cara. No interior nem isso. É porque não é. Pessoas morrem sim todos os dias, mas ainda assim tem uma quantidade limitada, senão a população desaparece de vez, né? Então, apesar de parecer antiético você tentar, por exemplo, usar barganha para fazer a pessoa pagar um velório mais caro, para a gente funerário de repente é importante, assim como todo mundo que trabalha com venda, né? Então é sempre uma difícil questionar a ética de quanto você pode barganhar para um velório, né? Mas, enfim, né? Continuando falando sobre a aula, né? Quando a gente foi falar de necrópsia, olha, necrópsia é o exame cadavérico. Ele tem como objetivo determinar a razão da morte da pessoa, né? E ele realiza a análise de órgãos, tecidos humanos e outros procedimentos, né? O exame ele é obrigatório mesmo quando é evidente a causa da morte, né, para ver as circunstâncias.
e dar detalhes para poder fazer a tipificação penal, né? Então, o que quero dizer com tipificação penal? Mano, imagina que uma pessoa morreu com um tiro e a gente sabe quem foi a pessoa que tirou, né? Óbvio, né? Todo mundo sabe reconhecer um tiro. Opa, não é assim, mas e de onde foi esse tiro? Foi de perto? Foi de longe? Se vem de longe, a bala cruza, né? Você vai perceber que a pele dessa pessoa entrou e por onde saiu ficou um vulcãozinho. Né? Mas se foi um tiro de perto, ainda a gente chama de queima-roupa, porque o fogo que você dá a arma ainda queima a roupa, dá uma mancha de queimadura em volta. Agora, se foi encostado, sai tipo um vulcãozinho, né? Porque essa pele ela vai acabar indo para frente conforme a bala entrou. Né? Então é como se fossem duas aberturas, né? A gente analisa esse tipo de coisa. E ainda tem, mas foi intencional? Foi acidental? O cara tava. Por que o cara atirou nele? Será que ele tava dando tiro em um monte de garrafa e atingiu a pessoa sem querer? Será que o cara tava moscando assim com a arma na mão? Atirou no cara assim, por acaso, né? Tem esse tipo de responsabilidade, né? E assim, as dependendo da covardia ou da se foi planejado, se foi tripificado, né? Conforme vai analisando esse tipo de coisa, a pena aumenta. Vamos fazer um questionamento. Por que a Elisa Matsunagi, que literalmente esquartejou o marido, ela vai ser solta e vai acabar a pena dela oficialmente em 2028, enquanto a Suzane von Richthofen ainda vai cumprir pena por mais de 10 anos, sendo que ela nem matou os pais com as próprias mãos. A Suzane Richthofen, ela abriu a casa inteira dela, desativou todos os alarmes para o namorado dela, o Daniel Cravinhos, e o cunhado Christian entrarem lá e matarem os pais dela a pauladas. Se ela nem matou, o que ela tem com as próprias mãos? Por que ela tem a pena maior do que Elisa? Porque, na verdade, ela incentivou os dois a fazerem o assassinato com as próprias mãos. E segundo as análises psicológicas dela, ela era muito manipuladora, ela era narcisista em um estado grave. Né? Então, ela potencialmente é muito mais perigosa do que Elisa Matsunaga. Ela poderia, por exemplo, induzir uma pessoa a suicídio. E enquanto Elisa Matsunaga, ela sofria de borderline. Ela foi abusada pelo pai, pelo padrasto, ela era garota de programa. Quando uma mulher ela passa por abusos durante a juventude, é muito normal elas virarem garotas de programa, né? Muitas delas, porque elas sentem que elas não tinham mais o controle do corpo delas e elas retomam o controle do corpo delas fazendo esse tipo de coisa, ou que elas acham que elas não serviriam mais para nada se não trabalhar com o próprio corpo, né? O que não é verdade, mas é uma coisa que muitas delas enfiam na cabeça, né? E agora você vê a situação que ela estava. O Yoki também era louco, né? Ela é uma péssima pessoa. E ia trocar ela por outra prostituta, né? Ela já não era mais, mas ela tinha um histórico, né? E o ideal é uma garota de programa, ou ex-garota de programa, nunca casar com um até então cliente ou ex-cliente. Porque ele sempre vai enxergar ela como prostituta, né? Ela estava com uma arma na mão, deu um tiro. Pronto. Agora, mas peraí, ela não esquartejou o corpo? Sim, ela esquartejou o corpo. Mas aí é considerado vilipêndio de cadáver quando você transporta para algum lugar e é considerado perturbação de cadáver, porque quando ele foi esquartejado ele já estava morto. Se ela tivesse esquartejado enquanto vivo, ia ser considerado um crime um pouco mais cruel. Né? Que nem teve lá o tio do Oruan, acho que Elias Maluco o nome dele, ele matou um jornalista vivo cortando ele em pedaços com uma espada de samurai. Ali sim é um perigo muito grande. Então, se você prendesse aquele traficante de droga, a pena dele não ia ser só pelo homicídio, ia subir por ser um homicídio um pouco mais cruel, e se foi uma coisa planejada ou se foi espontânea, se foi uma coisa morta na hora, ele decidiu matar na hora, por exemplo, né? Se a pessoa morre sem possibilidade de chance de defesa, a pena aumenta. Então, se eu der um tiro numa pessoa que está de costas para mim, é uma covardia. A minha pena seria maior do que eu atirar em alguém que está correndo na minha direção ou em luta corporal contra mim.
E são coisas diferentes, né? No caso do Yoki, ele estava de frente para ela, né? Então, em teoria, de repente ele podia tentar negociar ou tentar puxar a arma da mão dela com algum golpe, né? Então a pena da Elisa ela é bem menor do que da Suzane, apesar de ela não ter matado com as próprias mãos. Os irmãos Cravinho mataram os pais dela enquanto estavam dormindo, não teve possibilidade de defesa. Eles espancaram tanto que, para você ter uma ideia, um pedaço do cérebro do pai da Suzane caiu para fora. Então foi cruel, porque eles estavam vivos enquanto eles agonizavam até a morte. Né? Eles tiveram que bater muito para matar eles daquele jeito. Né? Então você percebe que acaba sendo muito subjetivo. Apesar de ser evidente como a pessoa morreu, os antecedentes, os exames psicológicos, eles sempre acabam mudando muito a pena, né? Então tem que analisar com muito cuidado isso. É possível uma pessoa matar alguém por acidente também, né? Vamos. E assim, lembrando qual a diferença de suicídio para acidente. Suicídio é quando é intencional. Acidente é quando não foi de propósito. Se eu vou olhar assim o vácuo de um elevador, aí o elevador cai e corta a minha cabeça fora. Eu não me matei de propósito. Foi um acidente. Mas se eu quisesse fazer aquilo para morrer, aí sim ia ser suicídio. Agora, imagina que um cara falou assim: ah, olha lá embaixo, olha lá, meu, olha lá. Aí empurra o cara e ele com a cabeça para baixo. E aí o elevador cai. Aquele cara matou o sujeito. Pode não ter sido intencional. Foi um assassinato sem intenção. Mas ele matou o cara. Né? E isso é uma análise. Peraí. Mas você fez aquilo ali para zoar ele ou você queria que ele fosse decapitado de propósito? Né? Tem essa questão. Então tem que sempre tomar muito cuidado com o que fala para a polícia também, né? Com o tipo de coisa que você responde. Porque, cara, quanto mais você falar, pior para você, pode ter certeza, né? Enfim, mas também se você não falar nada, eles vão interpretar o que eles querem. Você tem o direito de permanecer calado, mas nem sempre isso pode ser bom para você. Quando você faz teste de Rorschach, eles falam que não tem resposta errada. Tem sim resposta errada. Quanto pode ter certeza, não tem como você ter certeza o que é que cada mancha representa. Uma representa trabalho, uma representa sociedade, uma representa julgamento, mas você não sabe qual mancha é qual. Porque o Instituto de Psicologia deixa isso secreto para os profissionais. Né? Então, dependendo do que você responde, piora para você. Mas não tem como, mas é raro uma pessoa conseguir colar naquilo, né? Eu expliquei lá no vídeo da Suzane Richthofen como é que ela foi uma das poucas pessoas que conseguiu colar, né? Aparentemente ela tinha tido acesso antes de poder ter. E aparentemente ela deu resposta de outra pessoa, né? Mas continuando, né? Homicídios eles não são iguais. Eles são eles acabam tendo essas classificações, né? Então, você teve chance de defesa, se a pessoa é psicopata, né? E a gravidade do malfeitor, né? Enfim. Muitas vezes a polícia retorna no local para coletar amostras de DNA no local, né? E às vezes amostras até da terra. Falando de novo da Elisa Matsunaga, os caras pegaram a bota dela e descobriram por DNA daquela terra que era a mesma terra do terreno em Cotia onde ela jogou o Marcos. Né? Então eles sempre analisam esse tipo de coisa. Às vezes pode não ter tido nenhuma câmera no local, mas eles veem o tempo que o corpo esfriou para descobrir a hora que ela morreu, e aí eles analisam todas as câmeras que tinha no entorno, cara. De estabelecimento, de empresa terceirizada. E aí eles veem quem é que passou na rua naquele momento. E aí as pessoas viram suspeitas, elas são investigadas. Né? E, e aí eles tentam concluir quem é que foi. Eles dão as intimações. E vem se tem testemunha, claro. Vê se alguma coisa bate. E em geral, cara, às vezes demora mais de 20 anos para descobrirem quem é que matou, mas a polícia pode descobrir, né? Então, assim, o ambiente também importa muito, né? A arma que foi usada, né?
se ela tem digital. Se eu dou um tiro, os vestígios da pólvora elas ficam embaixo da minha unha por mais de 3 semanas, mesmo que eu lave a mão, né? Então, assim, não mate, né? Evite ao máximo fazer isso durante a sua vida. Mas enfim, né? E necropsia, o que que seria? Morte, necros e ops, que é visão, visão da morte, né? Ou exame da morte, né? Porque do grego visão e exame seria a mesma coisa. E quando eu vejo, eu também estou examinando o que eu vejo. Eu sei que isso aqui é uma caneta, eu sei que isso aqui é uma manga, né? Então, mas é uma manga de roupa ou uma manga de fruta, né? A gente combina a visão com a audição, né? Então, em resumo, né? Tanto necrópsia com acento quanto sem acento estão certos, tá? Não tem diferença. Da mesma forma que autópsia com e sem acento. Autópsia, você. Peraí, auto? Eu estou me analisando? Não. Quando a gente fala autópsia, né? Visão, autovisão, não estou falando que eu estou me observando, tipo, eu estou me olhando no espelho. Eu estou falando de autópsia, no sentido de que um humano está observando um humano. Né? Então, isso é uma pegadinha linguística, tá? E sim, ambos estão certos, com ou sem acento, né? E abrangendo morte violenta, ela sempre vai ter que passar por uma. Agora, quando uma pessoa morre de causa natural, né? Tipo, morreu de pneumonia, câncer ou sei lá, com a autorização da família, pode ser levada para uma autópsia para poder ter estudos, para a pessoa analisar, né, para os médicos analisarem como o corpo ficou daquele jeito, né, como é que passou pelo aquele processo. Né. Enfim, né, aí o IML ele sempre acaba cuidando de mortes violentas. Né, morte violenta seria algum fator externo que causou a morte, seja ela ter sido morta por alguém, por acidente ou um suicídio. Né. Agora, quando a pessoa tem coma alcoólico, é uma morte acidental, porque não é natural. E ela não se matou de propósito, então foi um acidente. Agora, se a pessoa toma veneno, por exemplo, é uma morte violenta ainda, porque aquilo não é natural do corpo dela, não é uma doença, né? Ela não morreu, por exemplo, de câncer ou coisa parecida. Né? Então, o SVO que analisa mortes que são naturais. Mas eles podem acabar pegando uma morte violenta se for uma descoberta. Vamos imaginar que a polícia chegou no local, tem lá a velha deitada na cama. Aparentemente ela morreu infartada, mas depois, quando eles analisam o corpo, de repente descobrem que ela tinha sido envenenada. Opa, então aí a polícia vai ter que entrar no meio, porque não foi uma morte natural. Aparentemente ela foi morta, né? Mas, enfim, né? É claro que ela pode ter se suicidado também, né? Mas aí isso vai tudo depender da investigação. Então, em resumo, né? SVO é morte natural e o IML é morte violenta, tá? Para você distinguir. Ai, ai. E continuando aqui o que eu aprendi nessa última aula, né? A anatomopatologia, ela vê os desvios da normalidade do corpo. É quem analisa o procedimento com o técnico da necropsia e auxiliar de necrópsia, né? O que quer dizer com a normalidade do corpo? Se a pessoa, por exemplo, ela estava com cirrose, ela bebeu tanto que o rim dela ficou parecendo um papel desmanchado. Ou se de repente ela soltou alguma veia no corpo dela e o baço dela estava pendurado ou coisa parecida, né? E por isso que ela morreu. Isso sempre é analisado. Opa, isso daqui não é normal do corpo. A pessoa ter, por exemplo, a perna torta, ela nasceu com a perna torta? Não, isso é natural no corpo dela. Né? A perna dela era naturalmente torta. Mas se de repente tinha sido quebrado antes dela morrer e aquilo ali ficou virado. Opa, ele vai saber que aquilo ali não é natural. Ixi, eu quebrando a perna dele antes dele morrer, né? O que será que aconteceu aqui antes da morte dele? Isso é analisado. Então, assim, o exame de macroscópico, ele analisa a morfologia direta do cadáver, né?
O exame macroscópico, ele analisa a patologia, né? A biópsia, a preparação histopatológica, né? Que seria o que foi acontecendo com o corpo, né? E microbiológicas, né? Analisando como tá, se a célula dele foi alterada por alguma coisa, né? De repente algum agente radioativo, alguma bactéria nociva, algum vírus nocivo, como uma ebola ou uma covid. Enfim, né? Ele faz, em resumo, a verificação para poder ter, e ele tem que saber se tem um histórico clínico. Aquela pessoa, ela já sofria de problema cardíaco? Alguns parentes dele sofriam de problema cardíaco para saber se é hereditário? Tem muito histórico de câncer na família? Ele, por exemplo, nasceu já com aquela AIDS ou ele pegou em algum momento? Porque a AIDS pode passar de mãe para filho no nascimento, né? Enfim, né? Depois de todas essas verificações, né? E é dado a autópsia final do corpo para saber o que aconteceu, né? Necrópsia clínica, a morte natural, enfim, né? Eles coletam material biológico do corpo, se necessário, né? Enfim, muito exame de laboratório. Né? E essa. Ai, eu não podia ter deitado brusco, eu fiz tatuagem. Enfim, essa aqui foi a aula que eu tive hoje. Um forte abraço, fica com Deus.